Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou Luiz Cimarro, sou terapeuta naturalista e hoje eu tenho uma notícia muito boa para aqueles que sofrem de fibromialgia. Embora a medicina convencional, a medicina acadêmica, como é chamada, é unânime em afirmar que a fibromialgia é uma doença incurável, para nós, terapeutas naturalistas, se você fizer um tratamento paralelo, juntamente com a medicina acadêmica, usando a naturopatia ou medicina integrativa, como hoje é chamado, você pode ficar livre por completo dessa doença. Nós vamos provar cientificamente nesse vídeo, não só do ponto de vista da naturopatia, mas do ponto de vista também da própria medicina acadêmica, por que os médicos afirmam que a fibromialgia é incurável e nós afirmamos que é curável. Vamos lá? Mas antes de nós entrarmos nesses detalhes, vamos esclarecer um ponto muito importante, um ponto interessante. Muitas vezes o diagnóstico de fibromialgia é parecido com o diagnóstico de neuropatia periférica e são coisas diferentes. O que é uma neuropatia periférica? Os nervos, eles são como que encapados por uma camada que é chamada de bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela é destruída pelo excesso de uso de álcool, substâncias tóxicas, diabetes elevados, e aquilo ali fica como que fios elétricos desencapados, proporcionando assim dores horríveis principalmente nas pernas, mas também pode estender pelos braços e assim por diante. Já a fibromialgia é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sintomas que envolve dores, múltiplos pontos de dores em todo o corpo. Tá passando um caminhão aí, ó. Ah, já passou. Mas assim, a fibromialgia, ela causa múltiplos pontos de dores em todo o corpo, além de depressão, ansiedade, angústia, total desânimo pela vida e problemas intestinais como prisão de ventre, alternado com crises de diarreia. Todo esse conjunto de sintomas caracteriza a fibromialgia, por isso ela é chamada de síndrome. Em medicina, síndrome é um conjunto de sintomas que configura uma doença. Ou seja, uma doença que tem vários sintomas é chamado de síndrome. Mas como que a medicina convencional ou medicina acadêmica trata a fibromialgia? Ela faz uso de anti-inflamatórios, antidepressivos e ansiolíticos. Nós vamos elucidar do ponto de vista da medicina acadêmica o mecanismo de ação desses medicamentos e por que torna impossível, segundo a medicina acadêmica, a cura da fibromialgia. Bom, vamos elucidar primeiro a respeito dos anti-inflamatórios, os chamados AINES. O que vem a ser isso? Anti-inflamatórios não esteroidais. Tem diversos anti-inflamatórios, mas os mais usados no tratamento da fibromialgia são os derivados do ópio, chamados substâncias opiáceas ou substâncias opioides. Deles, nós temos aqui a descrição de 10 fármacos, e começa com a morfina e termina com o tramadol. O tramadol é o mais usado. Veja bem, eu estou aqui com a última edição do Goldman e Gilman. Isso aqui é a maior referência no mundo em farmacologia.
eu vou ler aqui o que o Goldman fala sobre efeitos colaterais, não só efeitos colaterais, como também por que a pessoa não fica livre das dores. Então veja bem, não sou eu, o terapeuta Luiz Simar, que estou falando. Eu estou citando a maior referência no mundo em farmacologia, em medicamento. O Goodman Gilman, aqui na página 295, inclusive eu vou pedir o Adriano para colocar a foto aí para vocês verem, e eu vou fazer a leitura. A morfina e os opioides relacionados produzem amplo espectro de efeitos indesejáveis. Os opioides que cita aqui são todos, inclusive o tramadol, que é o mais usado para o tratamento da fibromialgia. Bom, esses efeitos incluem depressão respiratória, náuseas, vômitos, tonturas, obnubilação mental, disforia, prurido, constipação, aumento da pressão do trato biliar, retenção urinária e hipotensão. Olha que coisa interessante. Também pode ocorrer acentuação da sensibilidade à dor depois da regressão do efeito analgésico e durante a abstinência entre as doses. Ou seja, entre a tomada, entre uma dose e outra, ocorre o aumento da dor. É por isso que os anti-inflamatórios não tiram a dor do paciente com fibromialgia. Mais uma vez eu repito, sou eu quem falo? Não, quem está falando é a maior autoridade no mundo, a maior referência no mundo em farmacologia, que é o Goldman e Gilman, as bases farmacológicas da terapêutica de Goldman e Gilman. Como já foi dito, um outro recurso usado pela medicina acadêmica é o emprego de antidepressivos e ansiolíticos. No vídeo anterior que nós fizemos sobre depressão, nós pegamos a opinião da farmacologia clínica e terapêutica do Otto Miller a respeito dos psicotrópicos, que são substâncias que têm afinidade ou trofismo pelo sistema nervoso central. E aqui na sua página 42, olha o que ele fala sobre os psicotrópicos. Só um espaçozinho. Tal ação, fundamentalmente diversa de qualquer outra, não consegue, infelizmente, curar a doença emocional, como no caso do antibiótico nas infecções, e nem mesmo equilibrar a enfermidade à maneira da insulina no diabetes. Na verdade, a impregnação do sistema nervoso central com os agentes psicotrópicos tem ainda muito de geral e sintomático. Então veja bem, a psicofarmacologia, como é chamada, ou seja, o tratamento com psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos, o objetivo é minimizar a crise e através de, vamos dizer, uma terapia cognitivo-comportamental, o paciente encontrar o seu próprio caminho. Muito bem, geralmente quando a pessoa procura o médico aconselha a fazer o seguinte: olha, nós vamos tratar os sintomas, nós vamos minimizar, porque infelizmente essa doença não tem cura, é uma doença incurável. Ou seja, a pessoa vai aprender a conviver com a doença para o resto da vida. Só que nós dissemos no início que nós temos uma notícia muito boa, ou seja, estamos desfazendo da medicina convencional de maneira alguma. Nós, terapeutas naturalistas, nós não tratamos doenças, nós não diagnosticamos doenças, nós promovemos a saúde. Promovendo a saúde, a doença desaparece. E é interessante observar que nós atuamos como auxiliares da medicina convencional, como colaboradores da medicina convencional. Eles diagnosticam a doença, tratam a doença e nós vamos promover a saúde, vamos dizer assim, de um ponto de vista holístico, de um ponto de vista global.
elevando o estado de saúde do doente no seu mais alto nível. Como que isso é feito? Nós usamos os recursos da natureza. Nós usamos a trofoterapia. O que é trofoterapia? É o tratamento com alimentos. O pai da medicina moderna, Hipócrates, segundo alguns autores, viveu no 5º século antes de Cristo, já dizia: seja seu alimento, seu remédio, seu alimento. Uma outra frase famosa de Hipócrates, em latim, primum non nocere, primeiro não lesar. Ou seja, os tratamentos que nós empregamos, a maneira que nós usamos de cuidar do doente, são modos não invasivos, não lesivos, praticamente isento de efeitos colaterais. Nós usamos a fitoterapia, que é o tratamento com plantas. Nós usamos a ortomolecular, a terapia ortomolecular, que é a administração de compostos específicos em doses exatas para suprir as necessidades do organismo para que ele desempenhe suas funções. Nós observamos no início desse vídeo que um dos sintomas da fibromialgia é o quê? Problemas intestinais. O professor Edomar Cunha, ele já tem cerca de 30 anos de experiência clínica com naturopatia, 25 anos como professor de iridologia. Por sinal, professor Edomar, se você estiver me vendo nesse vídeo, um abraço, parabéns pelo seu trabalho e que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Mas voltando ao tema, o professor Edomar postou um vídeo falando sobre SIC, a mãe de todas as doenças. O que é SIC? Congestão intestinal crônica. O intestino funcionando mal, principalmente se a pessoa tiver prisão de ventre, o que acontece? Ele absorve 14 toxinas, 14 venenos que vão causar diversos males. Um outro ponto importante, a depressão, que é um dos sintomas da fibromialgia, ela é causada por falta de serotonina, que é a substância, o hormônio que nos dá o bem-estar, o hormônio da alegria. E 90% da serotonina é produzida no intestino. Então o que nós vamos fazer? Organizar o funcionamento intestinal. Depois, repor nutrientes para a fabricação de serotonina. Dentre eles está o cálcio, o magnésio, as vitaminas do complexo B, um aminoácido chamado triptofano que entra direto na formação de serotonina e o paciente vai sair da crise. O paciente vai ser curado. Então, qual que é a nossa sugestão? Eu estou sugerindo que você procure a mim, Luiz Cimarro, terapeuta naturalista? Não. Procure qualquer terapeuta que seja da sua confiança. Hoje, muitos médicos acadêmicos fizeram um curso de naturopatia com o Dr. Lair Ribeiro. Por sinal, Dr. Lair, um abraço, parabéns pelo seu trabalho também e que Deus continue abençoando o senhor hoje e sempre. Então, procure um profissional da sua confiança e faça um tratamento paralelo. Agora, se você desejar uma consulta conosco, aliás, uma avaliação e fazer um tratamento conosco, tá aí na tela o WhatsApp para contato. É um WhatsApp da Europa, porque nós atendemos também em países de língua portuguesa, como Portugal e alguns países da África. Mas o WhatsApp é de graça, você não vai gastar nada. O nosso sistema de tratamento é bastante cômodo, é através de videoconsulta. Você vai fazer o tratamento na sua casa. E para encerrar, o que eu desejo a você é saúde e vigor. Um abraço do Cimarro.